Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês a técnica de medição de pequenas resistências para resistores ou para fios, tá? Por que é técnica? Porque os multímetros convencionais, né, apesar de eles terem aqui uma escala, né, para medidas de baixa resistência aqui, de valores de resistências baixas, ele consegue medir, sim, na ordem aí de 0,1, né, ohm, por exemplo, tá? Só que existe um inconveniente, o comprimento da sua ponta de prova. Por quê? Porque o fio da sua ponta de prova, ele tem uma certa resistência que vai ser somada, né, tanto da ponta preta quanto da vermelha, vai ser somada com a resistência que você está medindo, e no final, o valor que você está medindo aqui é um valor que não é o valor, vamos dizer assim, correto, tá? E também para resistência de valores mais baixos, você não conseguiria efetuar uma medida, né, com esses tipos de multímetro, apesar de eles terem ótimas precisões. Ou você teria que recorrer a um multímetro de bancada, que é muito mais caro e, né, não é todo mundo que pode comprar. Então, para isso, e que geralmente utilizam a técnica, né, de medição a 4 fios, que eu vou mostrar aqui como que se pode efetuar utilizando um multímetro convencional na escala de milivolt, tá? Então, um multímetro convencional ajustado na escala de milivolt. Esse multímetro é um Beckman industrial DM27XL da década de 80, excelente multímetro, comprado na antiga Sistronics, tá? Excelente multímetro. E você vai utilizar também uma fonte, né, de tensão e corrente, onde você possa ajustar a tensão e a corrente. No caso aqui eu tenho uma Yashun PS35, né, que é 30 volts até 30 volts 5 ampere. Então, nessa fonte, o que você vai fazer? Ajustar a tensão para uma baixa tensão, por exemplo, 2, 3, 4, 5 volts, e ajustar uma corrente conhecida, de 100 mA, por exemplo. Tá? Então a tensão aqui não importa muito, você vai ajustar aí para não danificar os seus circuitos, né, os seus componentes, por exemplo, 2 volts. E a corrente para uma corrente conhecida, 100 mA. E aqui no multímetro, você vai efetuar a medida de tensão em cima de uma escala de milivolts. Lógico, quanto mais preciso o seu multímetro, melhor a precisão da medida que você vai fazer. E o que eu preciso mais? Não mais a ponta convencional. Eu preciso da chamada ponta Kelvin. Essa ponta aqui, no mercado chinês, talvez tenha no Mercado Livre, você vai comprar por R$2, R$3. Ela vem com um cabinho menor, mas você pode, né, colocar um cabinho aí do tamanho que você deseja, tá, para sua medida. Então eu fiz uma ponta preta, né, uma ponta, vermelha e uma ponta preta, tá, para utilização. O que eu faço? Um lado da sua ponta vai no multímetro, o outro lado, né, a outra ponta, vai lá na sua fonte. Mesma coisa a garrinha preta, certo? Então, um lado vai aqui no seu multímetro, medidas de tensão, né? E a outra ponta vai lá na sua fonte. Como é feito o ajuste? Coloca lá na escala de volts, liga a sua fonte, ajusta ela para aproximadamente 5 volts, né? A medida deve ser feita aqui no multímetro, 5 volts. Muitas vezes essas fontes chinesas não têm precisão nos medidores, então tome esse cuidado. Então 5 volts ajustado aqui, retira a ponta, muda para a escala de corrente, 200 mA, pluga a ponta na escala de corrente, ajusta na sua fonte
uma corrente de aproximadamente 100 mA. O quanto mais preciso for, melhor. Pode retirar a ponta. Volta para a escala agora de milivolts. Pluga a sua ponta. E tá aí, você já tem o seu aparato montado. Agora basta pegar os resistores. Vamos pegar esse aqui, por exemplo, que é amarelo, violeta, prata, né? Ou seja, ele é de 0,47. Como é que vai funcionar? A corrente minha é conhecida, 100 mA. O que eu vou medir? Eu vou medir a tensão em cima do resistor. Então, por esse resistor vai passar uma corrente e ao mesmo tempo eu estou medindo a tensão. O que eu medi lá? 46,6 milivolts, né? Por uma corrente de 0,1 ampere, que eu sei que é a corrente fixa máxima que vai passar aqui no resistor. Então, na verdade, eu tenho 0,465. Esse resistor é de 5%, 4,7, né? 0,47 ohms. Então, 0,465. Excelente precisão nessa medição do resistor. Vamos medir um outro resistor. Posso tirar a ponta de prova. Vamos pegar esse outro aqui, que é de marrom, preto, prata. Então ele é de 0,1 ohm. Pluguei o resistor. 9,8 milivolts. A corrente é de 0,1 ampere, né? 100 mA. Então, na verdade, aqui eu estou lendo 0,097 ohms. Ou seja, também muito próximo de 0,1 ohm para esse resistor que é de 5%. Então, ótima precisão na medida. Vamos pegar mais um. Vamos pegar esse aqui que é de marrom, cinza, ouro. Então ele é de 1,8 ohm. (180 milivolts), 0,1 amperes, 100 mA. Então, exatamente 1,8 ohms. Né? Lembrando que a resistência é a tensão dividido pela corrente. Então, 180 milivolts dividido por, né, 0,1 vai me dar exatamente 1,8 ohm. Vamos pegar esse último aqui, que é de amarelo, violeta e agora ouro, né? Então é 4,7 ohms. Quanto que tem que dar? Teria que dar ali 470 milivolts. Então, vejam que ultrapassou a escala de 200 e ele está dando 458 milivolts, né? Indicando que é um resistor de 4,58, né? 4,58 ohms, dentro também da precisão de 5% desse resistor. Então vejam que essa técnica de medida de ponta Kelvin, né? de medidas com a 4 fios, com a ponta Kelvin, é muito eficaz para resistências de pequeno valor. Muita gente está vendendo aí multímetro modificado, né, para esse tipo de medição, colocando resistor na ponta de prova. Não precisa nada disso, pessoal. Com R$6 você compra e faz medidas eficazes de resistores e fios, né, com resistências baixas, sem nenhum problema. Você só precisa da sua fonte, né, de tensão com uma corrente ajustável fixa, ou uma fonte de corrente fixa, e do multímetro convencional e essa ponta, né, que é a 4 fios no caso, né, 2 para o multímetro e 2 para a fonte, né. Eles estão em paralelo e a partir do momento que você pega um determinado resistor,
você vai lá e só faz a medição da tensão e divide pela corrente conhecida e obtém o valor da resistência daquele componente. Não precisa resistor na ponta, não precisa modificar multímetro, não precisa nada disso. Tem gente vendendo equipamento assim por preços exorbitantes. Não caiam nessa furada. Com 2 pedaços de fio você consegue fazer isso aqui, não precisa nem dessa ponta aqui. Isso aqui também já é um exagero. É só pôr garrinha jacaré e plugar no seu componente, tá? Então, essa dica que eu dou aí para quem está querendo fazer medidas de resistências de baixo valor e não consegue fazer com multímetro convencional, usa a técnica de medição a 4 fios com a ponta Kelvin, né, a chamada ponta Kelvin. Só precisa da fonte de tensão, na verdade o mais específico é a fonte de corrente constante, que qualquer um pode fazer aí na bancada, uma fonte com uma corrente constante de 100 mA e uma tensão, por exemplo, de 5 volts, e de um multímetro, tá? Mais nada além do que isso. Não caia em furadas de youtubers aí que estão vendendo equipamentos modificados que não vão garantir para você a eficácia dessas medidas, tá? Então é isso aí, obrigado, até o próximo vídeo.